Sanepar e Copel dão passos importantes em relação ao hidrogênio verde, que pode ser um diferencial competitivo para as duas empresas muito importante no longo prazo. Bem-vindo ao canal Top Ações. Hoje nós vamos falar da Sanepar, da Copel e do hidrogênio verde. Mas antes, já deixa o like no vídeo, que é muito importante o like, e considere também se inscrever no canal, ativando o sino para você ser notificado quando eu faço novos vídeos. Então, antes da gente falar do hidrogênio verde, vamos falar um pouquinho da Sanepar e da Copel. Primeiro, eu queria pontuar algumas questões aqui da Sanepar que o pessoal tem preocupação aí, né? Que é a questão do marco. O marco obriga a empresa a cumprir o marco, obviamente, de esgoto e saneamento, e ela precisa investir aqui no esgoto. E aí o pessoal fica preocupado: será que isso é tão rentável assim para a empresa? Será que é interessante fazer esse tipo de investimento? E por outro lado, o pessoal fica preocupado, outro tipo de preocupação que é: e quando ela terminar esses investimentos, aonde ela vai investir? O que ela tem para fazer? Acabou? O que ela vai fazer? Então, são duas preocupações que o marco está envolvido. O marco, ele sim obriga a empresa a investir nessas regiões que não necessariamente são ruins, algumas são mais complexas, mas dá para ter lucratividade ali. E outro ponto é que a empresa, exatamente por estar focada nisso, ela não consegue aproveitar do ponto positivo do marco, que é concorrer em outras regiões fora de Curitiba. De repente, ela pode até, se ela quiser ir fora do Brasil, enfim, ela tem essa possibilidade de ir além da região que ela atua. Só que para isso, ela primeiro precisa estar aqui bem alinhadinha, avançada no marco, né, para poder pensar nesses pontos. Outras coisas que ela pode fazer é linhas fora do saneamento, como por exemplo, ela já tem aqui, olha a geração de energia dela, ela gerou muito, e eu percebi que ela não perdeu o foco nisso, mas ela deu uma desaceleradinha nessa questão da energia por conta da crise hídrica e o marco, então já deu uma atrapalhadinha ali, mas ela tem voltado as atenções para diversas linhas, inclusive o hidrogênio verde. Além de toda eficiência, gerar energia para a empresa de saneamento principalmente é muito trabalhar na eficiência, já que o custo de energia é bem caro para as empresas de saneamento. A Sanepar, depois de cumprir o marco, não acabou para ela. E em relação ao marco, ela tem aqui um ponto que eu acho muito importante, é PPP, que é a parceria público-privada. Ela lançou aqui alguma que vai atender 16 municípios, 24 anos e 5 meses de contrato. Ela não abandona essas regiões aqui que ela está fazendo esse PPP, e sim uma parceria onde basicamente ela vai abrir uma concorrência, o pessoal vai se mostrar interesse e vão avançar nessas regiões que muitas vezes aqui acaba sendo as mais difíceis, dando uma liberdade para a empresa não perder tanto esforço aqui nessas regiões. Então é muito interessante, porque ela vai ainda ter uma lucratividade aqui e com menos esforço. É uma concorrência normal, né? Quem dá o menor valor aí, comprovar a capacidade, vai ganhar aí. Tá aberto para o mundo inteiro essa concorrência, tá? E aí o diretor financeiro da Sanepar, Cláudio Stabile, ele esclarece que o PPP possibilita mais agilidade no atendimento da meta, do marco, né? Principalmente nos municípios de médio e pequenos portes, que normalmente acabam sendo os municípios mais difíceis. Temos o compromisso de olhar para esses municípios e melhorar seus indicadores. O PPP vai nos permitir avançar mais rápido. Ele assegurou também que a PPP não significa privatizar o serviço, a responsabilidade continuará sendo da Sanepar. É o que eu disse aqui, né? Então ele está falando que a Sanepar vai continuar com responsabilidade ali, ou seja, também vai ter um lucro ali também, junto com a responsabilidade, e ela ajuda ela a dar uma agilidade maior nesse marco aí, inclusive deixando ela livre para outras frentes. Então é bem plausível imaginar que a receita da empresa vá continuar crescendo ao longo dos próximos anos, e o lucro, embora oscile eventualmente, a tendência também é crescimento. A gente sabe que recentemente oscilou por conta da crise hídrica, da pandemia, do processo inflacionário, esses custos pressionaram e aí o lucro meio que lateralizou, chegou até a cair em algum momento, mas a tendência é ir aumentando, como eu já disse já vários vídeos aí anteriores, já fui até em podcast falar que a empresa teria resultados provavelmente recordes, em EBITDA era praticamente certo e muito provavelmente em lucro também, e a gente vê então o lucro já aumentando aqui no primeiro trimestre. Foi sorte? Não, deve continuar acontecendo isso, deve ter lucro recorde a Sanepar em 2023. Vamos falar então agora um pouco da Copel.
Em termos de novidades recentes da Copel, nós temos aqui dia 23 de maio a empresa falando da autorização aqui para reforços e melhorias que proporcionarão aumento de 33 milhões nas suas receitas, né, que é a RAP, Receita Anual Permitida. Isso aqui é um diferencial que a Copel tem, assim como a Eletrobras, a CEMIG, principalmente a Transmissão Paulista, que é o quê? É você ter necessidade de melhorar as linhas de transmissão daquela região e você fazer isso sem uma licitação. Não precisa ir para concorrência pública e aí ter as margens comprimidas, que aí quem dá um valor menor acaba ganhando ali, né? Então, aqui ela consegue margens melhores, margens mais gordinhas que vão, obviamente, melhorar o lucro. Então, é muito interessante, é um diferencial da Copel aqui, reforços e melhorias. E a gente entra no outro ponto que é muito importante para a Copel, que é a questão aqui da privatização, que é exatamente para ela continuar esse processo de eficiência bem legal que ela está seguindo. E aí temos notícias de ontem, ela já deu mais um avanço aqui, tá rolando isso aqui dia a dia, toda hora tem alguma novidade, nós temos todos os olhares aqui na Eletrobras, porque se na Eletrobras der ruim, pode respingar, provavelmente vai respingar na Copel, na privatização, porque ela está se espelhando nos moldes da privatização da Eletrobras, e o que eles estão contestando lá não é para desprivatizar, e sim o direito do voto, porque ali é uma corporation onde ninguém pode votar mais de 10%. E aí o governo está falando que não pode ser assim, que eu tenho 40%, eu quero votar 40%. Só que o combinado foi que seria um corporation limitada a 10%. E aí fica esta briga aí, né? E a Copel vai seguir esse mesmo molde aqui. Então talvez tenha respingo aqui. Isso pode atrasar a privatização, isso pode mudar os moldes da privatização também. Enfim, todo mundo de olho também nessa questão da privatização. E agora entrando no assunto do hidrogênio verde, muito tem a ver também com o estado do Paraná que tem apoiado essas iniciativas. O Paraná avança em projetos de hidrogênio verde e vira protagonista nacional na área. Isso aqui, obviamente, incentiva diversas empresas, incluindo Copel e Sanepar. Então, o estado muitas vezes é importante pelo avanço do país junto com o avanço das empresas. Então, o governo trouxe alguns pacotes de medidas para incentivar o setor, que vai desde incentivos fiscais, desburocratização, que é muito importante também, facilitando a implementação de empreendimentos, e um ponto adicional que é o incentivo econômico, utilizando aí o Banco de Fomento, né? Serão 500 milhões por ano para financiar a cadeia produtiva, 300 milhões na linha BRDE, Energia Sustentável, e 200 milhões de fomento para projetos de investimento de capital de giro. Então, isso aqui é o governo fazendo o que a gente espera do governo, tá? E aí a gente vê então ao longo de 2022 a Sanepar conduzindo alguns estudos conceituais para a produção de energia a partir da reforma catalítica a seco do biogás baseado no tratamento do esgoto. Então ela utiliza aí o biogás que ela já tem, vocês sabem ali que viram que ela gera energia, a principal fonte é biogás, utiliza o tratamento de esgoto, que é utilizar algo que ela já faz, né, para acabar ajudando aqui no biogás e na produção do hidrogênio verde. E a Sanepar teve um projeto submetido e aprovado em primeiro lugar no âmbito da seleção pública, orçado em 12 milhões, envolve também a Copel como investidora e co-executora, e tem a Biogás e a UFPR como instituições de ciência e tecnologias parceiras. O projeto prevê, entre outras ações, a construção de uma inédita unidade de referência com capacidade de produção de 14 kg de hidrogênio verde por dia. Nesse projeto, o hidrogênio renovável será utilizado para fins de eletromobilidade. Essa será a primeira planta do Brasil de produção de hidrogênio renovável e focada na reforma catalítica a seco do biogás oriundo do esgoto, e deve ser projeto contratado ainda em 2023 e assim que for assinado o termo de outorga da Finesp. Ainda em 2022, em parceria com a Câmara de Comércio e Indústria Brasil e Alemanha, a Sanepar também elevou outro estudo de viabilidade para a introdução de tecnologias renováveis verdes de produção de hidrogênio em estações de tratamento de esgoto no Paraná.
E a Copel também se movimentou, ela fez aqui uma chamada pública para hidrogênio verde, 53 empresas se mostraram interessadas, ela tem aqui então o projeto de pesquisa e desenvolvimento para tecnologia de hidrogênio verde oriundos de biomassa e biocombustíveis e outros resíduos de natureza orgânica. Então, tiveram aqui 53 empresas em 17 estados apresentando propostas. Ela falou que ia resolver isso aqui até o fim de maio, mas eu ainda não vi nenhuma resposta. Em algum momento pode sair aí a resposta dela sobre essa licitação. E como é feito então esse hidrogênio verde? É necessário água com sais minerais, porque senão não seria uma condutora de energia. 2 eletrodos são submersos na água e aí passa energia contínua. Essa energia é gerada por fontes de geração geralmente limpas, né, para poder ser realmente hidrogênio verde, né? E aí temos as eólicas, solares, pode ser a biogás aí no caso, né? E aí isso aqui vai gerar uma reação com os íons aqui de carga oposta, vai gerar uma reação oxidação-redução que vai gerar então o hidrogênio verde. E aí está aqui, então, a geração, eles jogam a corrente contínua que faz essa reação catódica, gerando o hidrogênio verde. E como vocês podem ver, o hidrogênio verde nada mais é do que o H2 aqui, né? Dois átomos de hidrogênio. E baseado nisso, nós também temos a possibilidade de fazer a amônia verde, né? Trazendo mais um produto aí que pode ser gerado, adicionando nitrogênio. Então, como é que se faz isso? São 3 moléculas de hidrogênio, no caso hidrogênio verde, mais uma de nitrogênio, e aí gera então 2 moléculas de amônia. Então, amônia, nitrogênio e 3 de hidrogênio. Um pouquinho de química aí, né? E como vai ser a importância então do hidrogênio verde? Ele é gerado aqui com a água e o que nós acabamos de ver aqui, eletricidade e tudo mais, e aí ele é comprimido, armazenado e depois transportado, né, para inclusive podendo ir para regiões mais distantes, né, pelo transporte marítimo, por exemplo, pode exportar para a Europa, por exemplo, que estava com dificuldade de energia, e aí é utilizado então na injeção de gás natural, na indústria, no transporte, na produção de energia limpa, N destinos aí para o hidrogênio verde. E no caso daquele outro produto que poderia ser gerado também, a amônia verde, ela é utilizada em diversos produtos também, fabricação de fertilizantes agrícolas, fabricação de explosivos, vernizes, celuloses, seda artificial, fibra sintética e tudo mais, refrigeração industrial, produtos de limpeza, desinfetantes, tal, fabricação de plástico, borracha, etc. Então, a amônia também tem uma aplicação muito grande. Bom, tudo isso é muito lindo, mas no longo prazo, quando tiver uma geração bem estável, já bem eficiente, gerando uma quantidade interessante já, nós podemos começar a pensar na dessalinização e em tratamentos de águas residuais. Por quê? Porque esse processo que nós vimos ali utiliza água. Então, vai ser em algum momento necessário o pensamento aqui de outra forma de utilização. Inclusive, a Sanepar ali com esgoto já está um passo à frente nisso. Então, dessalinização também pode ser outra saída aí, né, para não utilizar água aí potencialmente limpa para esse destino. E na minha opinião isso aqui é uma preocupação de longo prazo. Até lá a gente precisa trabalhar a eficiência do hidrogênio verde, começar uma produção em uma escala um pouco maior e aí sim começar a ver, puxa, peraí, não vamos crescer demais isso aqui antes de ver destinos mais sustentáveis, né? Que no caso aqui dessalinização e tratamento de águas residuais. Se inscreva no canal, deixa o like nesse vídeo também. Nós vimos aqui uma tecnologia muito promissora para o Brasil no longo prazo. Nós temos perspectivas excelentes lá para até 2030. É algo que vai demorar ainda a progredir, mas nós estamos dando os passos importantes. O Paraná sai na frente, ultrapassa até outros estados nesse quesito e aí acaba dando uma vantagem aqui para a Copel e, na minha opinião, a Sanepar está mais ligeira nessa corrida aí, está bem acelerada nisso, então é uma visão aqui muito interessante para o longuíssimo prazo, tá? Para essas duas empresas. Então deixa o like no vídeo, comenta aí o que você achou desse vídeo também, que ajuda bastante no algoritmo, e eu também quero saber a sua opinião. Um abraço e até o próximo. Valeu!